Sejam bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso projeto. Estamos no quarto vídeo. Neste vídeo, o objetivo será preparar os sinais no lado do servo conversor. Depois, poderemos fazer a conexão dos sinais através da configuração da rede CAN. Novamente iremos mostrar passo a passo. Mesmo se você é novo na ferramenta, no decorrer da explicação, iremos sempre fornecer dicas e diversas formas de trabalho no editor WPS. Agora que já preparamos a parte do CLP. Conforme nosso diagrama, deixamos as variáveis de saída prontas. Estas variáveis entrarão no servo conversor via rede CAN. Mas iremos antes preparar o servo conversor, e, no fim, iremos conectar os pontos via rede. Abra novamente o software de programação WPS. Agora selecione o servo conversor como sendo o recurso principal. Para isto, clique com o botão direito no nome do recurso e selecione conforme ilustrado. Observe que o nome do servo conversor agora ficou em negrito. Da mesma forma que fizemos a saída dos comandos do CLP para o servo, criaremos um programa para receber os sinais que virão pela rede CAN. Abra o ladder que criamos no primeiro vídeo, chamado Leitura CLP. Conforme nosso diagrama, no servo iremos abrir a palavra de comandos e separar ela em bits individuais. Cada um destes bits irá executar sua função conforme necessidade, por exemplo, iniciar o movimento ou interromper qualquer movimento em caso de emergência. Para fazer esta conversão em bits, o comando utilizado é o demultiplexador, ou demux. O procedimento é o mesmo que explicamos anteriormente. Crie uma nova linha de programa. Após isto, clique na linha do ladder e insira uma função teclando a tecla F. Você pode ir digitando o nome ou localize a função na lista. Outra forma de se inserir um bloco, é procurar na paleta de comandos existente na lateral direita do WPS. O demux é uma das funções do grupo chamado Data Transfer. Encontre ele, e arraste para a linha no ladder. Agora, conforme combinado, iremos pegar a palavra de comandos que virá no parâmetro 1050. Muito bem, este é um dos parâmetros do servo conversor, portanto, ele se encontra na tabela de variáveis, chamada Global Parameter. Após localizada, você pode clicar nela e arrastar para a posição no ladder. Outra forma, é ir digitando o nome desta variável, por exemplo, os parâmetros do servo, começam com as iniciais PAR. Digite estas letras e aparecerá uma lista de todas as variáveis que iniciam com PAR. Agora que temos a entrada, devemos inserir as variáveis de saída digitais deste demultiplexador. Novamente, seguindo nosso projeto, teremos que inserir as variáveis na mesma sequência que inserimos lá no CLP. Podemos abrir o ladder do CLP, somente para conferir esta sequência. Agora, em vez de ir criando as variáveis nas tabelas de variáveis, poderemos utilizar outra forma disponível no WPS. Sempre que digitamos um nome de variável que não existe no projeto, o WPS pergunta se não queremos criar esta variável. Então, agora vamos inserir e criar a variável ao mesmo tempo. Criaremos a primeira variável, o bit que será usado para comandar o servo para movimentar. Chamaremos este bit de mover. Na configuração iremos deixar como uma variável global. Definimos como global, porque iremos utilizar ela em outros programas. Iremos inserir a variável de emergência. Também deixaremos ela como variável global. Por fim, iremos criar a variável chamada ciclo. Também deixaremos ela como variável global. Agora um detalhe importante. Sobraram saídas livres no bloco demultiplexador. Estas saídas precisam ser preenchidas, ou seja, não podemos deixar sem nenhuma variável. Para isto, podemos criar variáveis sem função nenhuma. Vamos criar um bit chamado lixo, por exemplo.
Ou seja, este bit será somente para preencher os espaços que não podem ser deixados em branco. Poderemos configurar este bit como global também, pois poderemos precisar dele em outros programas. Agora, os outros pontos de saída podem ser preenchidos com esta mesma variável, pois não importa o que eles receberem de valor. Ok, agora os bits estão configurados. Podemos conferir que a primeira parte do diagrama, no lado do servo, está feita. Temos uma palavra que é transformada em bits através do demux. Falta programar as variáveis numéricas, aquelas com o valor de voltas e velocidade para o servo. Crie uma nova linha para adicionarmos os comandos necessários. Para o valor das voltas, nosso diagrama foi elaborado para usar o parâmetro de usuário P1051. Lembrando da explicação, este valor, para fins didáticos e para simplificar, será um número de voltas inteiras no eixo do servo. Porém ressaltamos o seguinte, o bloco de posicionamento do servo utiliza uma variável em número real floating point de 64 bits de resolução. Ou seja, este número, que vem pela rede CAN, está no formato Word. Então ele precisa ser transformado em número, no formato real de 64 bits. Este formato de número no servo conversor é chamado long real. Para isto, o bloco utilizado é o chamado Word to LReal. Vamos inserir este bloco e preencher os campos necessários. Na entrada, buscaremos a variável que é o parâmetro 1051. Novamente localizaremos ele na tabela de variáveis dos parâmetros chamada global parameter. Já para a saída, criaremos a variável que será utilizada posteriormente. Crie uma variável chamada posição, e o formato será long real. No nosso diagrama, que foi mostrado no vídeo anterior, existe um equívoco que estaremos corrigindo agora. Antes era utilizada uma variável real de 32 bits, ou seja, um número no formato real. Mas, posteriormente iremos confirmar que o bloco de movimento não aceita um real de 32 bits, mas um de 64. Muito bem. Agora iremos criar a variável que receberá o valor da velocidade deste movimento. Esta variável virá através do parâmetro de usuário P1052. Para a velocidade, podemos receber um número real de 32 bits. Então, para este caso, iremos utilizar uma conversão de Word para real. Insira a função Word to real. Na entrada, localize a variável P1052 e insira no bloco. Para a saída iremos criar uma variável. Chamaremos de velocidade. Será uma variável do tipo global, pois iremos programar o movimento em outro bloco de programa. E o formato desta variável será um número real. Neste momento estaremos concluindo a parte da comunicação no lado do servo conversor. Então já podemos deixar preparado o servo conversor para executar um movimento de acordo com estes valores recebidos. Agora poderemos inserir um novo arquivo de programas, PU. Clique com o botão direito do mouse sobre o menu Diagrama Ladder. Escolha a opção Novo Arquivo. Daremos o nome de Movimento para este novo arquivo. Conforme já explicamos, se desejarmos que este novo arquivo seja executado continuamente, ele deve ser associado à tarefa main. Neste novo ladder, iremos inserir um bloco para comandar o movimento do servo motor. Os blocos de movimentação podem ser encontrados na paleta de comandos, no grupo Motion Control Move. Para o exemplo didático, iremos executar movimentos relativos. Ou seja, a quantidade de voltas sempre será contada a partir da posição atual do servo motor. Muito bem. Iremos inserir o comando mc, move, relative. Veja que este bloco exige uma série de parâmetros. Iremos preencher rapidamente alguns valores com constantes. Para os valores de posição e velocidade, iremos inserir as variáveis que trabalhamos anteriormente. Vamos lá.
O primeiro parâmetro solicitado é, qual o eixo que será comandado. Neste caso iremos utilizar o eixo 0, real. Segundo parâmetro, Rising. Agora, para o parâmetro de distância, podemos começar a digitar a variável que criamos, chamada posição. O próximo parâmetro é a velocidade em rotações por minuto. Neste parâmetro, comece digitando a outra variável que foi criada anteriormente, a velocidade. Para os parâmetros de desaceleração e aceleração, iremos inserir valores fixos, 5.000. O parâmetro jerk fará rampas de aceleração e desaceleração em formato de S. Para nosso exemplo didático, nossas rampas serão do tipo trapezoidal. Ou seja, não formarão um S, e sim, uma reta de subida e uma de descida. Seguindo um perfil trapezoidal. Para isto, o jerk precisa estar em 0. Para a buffer mode deixaremos em 0. Este módulo nos permite obtermos alguns sinais de diagnósticos, por exemplo, caso se tente executar um movimento mas o servomotor não está habilitado. Caso esteja com aceleração em 0, e assim por diante. Para aprofundar nesta configuração, clique sobre o bloco e pressione a tecla de função F1. Recomendamos ler o manual de programação também. Muito bem, o bloco foi inserido. Precisamos inserir o comando para dar a partida do movimento. Insira um contato aberto na entrada, execute, deste bloco. Este sinal deverá receber outro sinal que virá do CLP. Insira o sinal que chamamos de mover. Pronto. Agora, caso o servomotor esteja habilitado e receba o sinal mover, ele executará o número de voltas na velocidade programada. Mas vamos programar outro sinal que virá pela rede, a emergência. Lembramos que este exemplo é apenas didático. Porque o ideal é que o sinal de emergência atue diretamente na parte elétrica, garantindo o bloqueio total dos movimentos. Mas iremos aproveitar este sinal para executar um comando de stop. Na paleta de comandos, abra o grupo Motion, Control, Command. Insira uma nova linha e acrescente o comando mcstop. Observe que este bloco também exige alguns parâmetros. Basicamente são de desaceleração e jerk. E é claro, qual eixo que sofrerá o stop. Para atuar este comando, iremos inserir um contado normalmente aberto na entrada deste bloco. Agora temos a parte do servoconversor pronta para receber e executar os comandos vindos do CLP. Faltando somente interligar os sinais, ou seja, configurar a rede CAN. A configuração da rede CAN exigirá alguns conhecimentos a mais. Por isto, dedicaremos um vídeo somente para esta configuração. Desta forma, no próximo vídeo iremos fechar o ciclo completo, contemplando a ida dos comandos do CLP para o servo. Seja sincero, esta informação merece um like. Caso estes vídeos te ajudaram em alguma dúvida, deixe seu like, pois isto fará o YouTube divulgar eles para mais pessoas. E também nos motivará a criarmos novos conteúdos com maior frequência e assim ajudando a muitas outras pessoas. Também se inscreva no canal e ligue o sininho das notificações, e assim que tiver novo vídeo, você será informado. Deixe suas dúvidas e sugestões de assuntos nos comentários, assim podemos atender aos assuntos mais solicitados. Compartilhe em seus grupos também. Até a próxima!